Álbuns que completam 30 anos em 2024. Fiz uma seleção para vocês dos álbuns que foram lançados em 1994 e eu acho que vocês vão se surpreender com a minha seleção. Será que você conhece todos? Será que você vai descobrir alguma coisa legal? Fica aí depois da vinheta que eu te conto. Welcome to the Vinyl Room! Bem-vindos à Sala do Vinil. Neste primeiríssimo vídeo do canal, eu quero trazer para vocês os álbuns lançados em 1994 que chamaram a minha atenção quando eu tinha 19 anos. 1994, para vocês terem uma ideia, foi o ano do Tetra, foi o ano que o Ayrton Senna morreu, foi o ano que o Plano Real foi criado. Então, no início de 1994, a moeda era o Cruzeiro Real. Então, vocês compraram CDs em 1994 e gastaram seus suados cruzeiros reais. Sem mais demoras, vamos para o vídeo. Janeiro começa com o terceiro álbum da Cássia Eller, lançado no dia 17 de janeiro de 1994. Esse álbum da Cássia, na minha modestíssima opinião, é o melhor álbum dela, porque ela passeia por diversos estilos bem diferentes e que surpreenderam a galera na época, e ela mostra ali toda a sua versatilidade, cantando músicas do RPM, música que a consagrou, que foi Malandragem, feita pelo Frejá, que a Ângela Rorô recusou e a Cássia transformou no seu maior hit, sem nenhuma dúvida. SCT, que é uma música do Nando Reis, 1º de Julho, do Renato Russo, Lanterna dos Afogados, do Paralama do Sucesso, Música Urbana 2, do Legião Urbana e Pétala, do Djavan. Então, este álbum da Cássia Eller é sensacional, tem a participação do Vander Tafo nas guitarras, que já nos deixou, infelizmente. Era um excelente guitarrista. Eu simplesmente adoro esta versão de Partners que a Cássia fez, que é uma música meio esquecida do RPM, mas que ela conseguiu transformar numa super canção. E comemorando esses 30 anos, a gravadora Universal Music está relançando, né, os álbuns da Cássia em vinil. Então esse álbum, chamado apenas de Cássia Eller, que eu estou falando, foi relançado num vinil duplo e roxo. Olha que coisa linda, é sensacional, não é não? 25 de janeiro, o Alice in Chains lança um EP que é sensacional, clássico do Alice in Chains, chamado Jar of Flies. Aquele garotinho olhando o vidro com as moscas ali dentro, né? Este álbum do Alice in Chains é um EP, ele é bem curtinho e ele traz aquela melancolia característica do Alice in Chains, com aquela pontinha de felicidade no fundo que transforma o som do Alice in Chains em algo único, tá? Dentro do grunge. Esse clássico EP do Alice in Chains foi lançado após o estrondoso sucesso do Dirt, de 92, e do Facelift, que foi o primeiro álbum da banda. Então Alice in Chains já era uma grande banda e eles resolveram pisar no freio e lançar esse EP todo melancólico, tem umas canções bem lentas. Então é algo bem diferente na carreira do Alice in Chains e algo extremamente interessante exatamente por ser diferente. As canções que eu destaco: Nutshell, No Excuses e Don't Follow. Existe uma edição comemorativa dos 30 anos deste álbum do Alice in Chains, lançada em um vinil tricolor. Olha que coisa maravilhosa, mas não se animem muito porque já está esgotado, não existe. Se você quiser comprar no site oficial, é claro que você vai ter que comprar agora na mão de terceiros. E também tem essa edição do vinil com as mosquinhas no vinil, que também ficou sensacional. 31 de janeiro, o Black Sabbath lança o seu Cross Purposes, o 17º álbum da banda e o penúltimo com Tony Martin nos vocais. Para mim,
este álbum do Anjo com as Asas Queimando é a melhor performance do Tony Martin em toda a sua carreira. Ele está cantando muitíssimo neste álbum, que tem excepcionais canções. É um álbum difícil de encontrar em vinil, e mesmo em CD eu também estou procurando, e é um pouco difícil de encontrar um que esteja em boas condições para voltar para minha coleção, uma vez que este foi um dos que foi embora, infelizmente. Uma curiosidade sobre este álbum do Black Sabbath é que ele não está disponível no Spotify, e em nenhuma outra plataforma de streaming eu encontrei. Então, além dele ser difícil de você encontrar a mídia física, ele também é difícil de você ouvir, porque ele não está nas plataformas. Eu não sei porquê. Deve ser alguma questão da gravadora. Tremendo álbum. Chegamos em fevereiro, e no dia 1º de fevereiro o Green Day lança o seu terceiro álbum, chamado Dookie. Este sensacional álbum, o meu ainda está lacrado, ou seja, não é o que eu tive na época. Eu comprei novamente e você consegue encontrar facilmente. Esse daí foi relançado e você pode curtir Welcome to Paradise, Basket Case, She e When I Come Around, entre outras canções que transformaram esse álbum num grande álbum. E o Green Day atingiu o auge neste álbum com o seu pop punk, né? Um punk mais radiofônico, mais palatável, e que dominou o mercado naquela época. Foi um sucesso estrondoso. Em 9 de março, o Soundgarden lança o seu quarto álbum, chamado Super Unknown. Os destaques: Feel on Black Days e Black Hole Sun, um álbum realmente marcante na história da banda, que eu recomendo muito também. Em 15 de março, o Pantera lança Far Beyond Driven, o terceiro álbum do Pantera da fase mais porrada, que começou com Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power, e o terceiro dessa fase chama-se Far Beyond Driven. A fase anterior do Pantera pouca gente conhece. Eles eram uma banda glam metal. Os destaques desse álbum: Becoming, 5 Minutes Alone, I'm Broken, e um cover do Black Sabbath de Planet Caravan, que ficou sensacional, encerra o álbum de maneira magistral. Quarto álbum do Pink Floyd, o último suspiro da banda, e este álbum é algo de sensacional. Eu consegui adquirir novamente, desta vez usado, mas eu me desfiz do meu. Olha que coisa linda, realmente um álbum incrível, cheio de grandes sucessos aqui, como Take It Back, Coming Back to Life, High Hopes. Então, este álbum do Pink Floyd também dominou as paradas da época. E também este álbum rendeu um DVD, que é o Pulse, este DVD duplo da turnê do Division Bell. Recomendo demais. 8 de abril, o The Offspring lança o seu terceiro álbum, chamado Smash, um punk na mesma linha do Green Day, um pouco mais nervosinho do que o Green Day, mas também nessa onda do pop punk que dominou esta primeira metade dos anos 90, a segunda também, mas que estava ali no auge em 94. Eu destaco neste álbum Come Out and Play e What Happened to You. Tocou na rádio exaustivamente. Com certeza vocês devem conhecer. Se não conhecem, podem procurar, porque vale a pena. Em 12 de abril, os Raimundos lançam o seu primeiro álbum e viram o mercado de cabeça para baixo com suas letras explícitas de duplo sentido, misturando um hardcore com alguns elementos ali nordestinos, aquela questão do Rodolfo, né, cantar super rápido, né, falar as coisas muito rápidas, e você tinha que acompanhar, tinha que ter a letra, e tinha aquele monte de palavrões. Enfim, é uma coisa da época que é bastante polêmico. Se hoje em dia eles não seriam cancelados, quem sabe? Eu não sei.
Mas enfim, nós estamos falando de 30 anos atrás e esse álbum fez muito barulho na época e os destaques são Puteiro em João Pessoa, Palhas do Coqueiro e Selim. 3 de junho, o Bruce Dickinson lança o seu segundo álbum solo, Balls to Picasso. Este álbum tem excelentes canções, mas ele não precisaria ter nenhuma canção, apenas a Tears of the Dragon já vale o álbum e eu acho que vocês concordarão comigo. Bruce estava em carreira solo nesta época, o primeiro álbum dele, Tattooed Millionaire, ele lançou ainda estando no Iron Maiden, mas o Balls to Picasso, digamos, foi o seu primeiro álbum fora do Iron Maiden, o segundo na discografia do cantor. Julho, 4 de julho, o Helloween apresenta para o mundo o substituto de Michael Kiske. Andy Darius estreia no 6º álbum da banda de metal alemã. Esse álbum não é o melhor álbum com o Andy Darius nos vocais, mas eu acho que foi uma boa estreia, bem honesta, e a banda se adaptou bem ao estilo de cantar dele, que é bem diferente do Michael Kiske. Para quem gosta do metal melódico, do speed metal, é um bom álbum este Master of the Rings. Em 3 de outubro, Dream Theater lança Awake, o seu terceiro álbum de estúdio e o último com o Kevin Moore nos teclados, foi substituído depois pelo Jordan Rudess. Os destaques de Awake são Innocence Faded, Voices e The Silent Man. Tinha clipe na MTV, então esse álbum fez bastante sucesso também. E é Dream Theater, né? É muito, muito bom. Em 1º de novembro, o Nirvana lança o MTV Unplugged em New York. Este é um álbum póstumo da banda. Kurt havia morrido em abril de 94 e o álbum foi lançado em novembro de 94. As gravações ocorreram em 18 de novembro de 93, 5 meses antes de Kurt Cobain falecer. A gravadora tinha uma expectativa muito grande para esse DVD e eles pediram ao Kurt que incluísse muitos hits da banda que estava super estourada nesta época. Mas o Kurt não fez o que a gravadora quis e colocou ali 2 ou 3 hits e o resto das músicas ninguém conhecia, inclusive as participações especiais, os convidados do Kurt, de uma banda chamada Meat Puppets, também ninguém conhecia na época, e esse álbum acabou se tornando lendário exatamente por isso, por Kurt apresentar ali suas interpretações para canções que ninguém até então conhecia. Uma curiosidade sobre o 5 de abril. O Layne Staley, vocalista do Alice in Chains, também morreu em 5 de abril, mas de 2002. As menções honrosas, ou seja, álbuns de 94 que não são os meus favoritos, mas têm excelentes canções também, que vale a pena vocês descobrirem. São eles um álbum do Live, chamado Throwing Cooper, tem uma música excelente chamada Selling the Drama. O segundo álbum do cantor Seal, que traz Kiss from a Rose. E um álbum do Rolling Stones chamado Voodoo Lounge, que tem Love Strong e You Got Me Rocking, são as minhas preferidas. E para finalizar, temos Angels Cry. Como assim Angels Cry não foi lançado em 93? Então uma breve historinha para vocês. Este álbum foi lançado no Japão em novembro de 93. Então, oficialmente, ele é um álbum de 93. Porém, no Brasil, ele foi lançado em 94. Por isso que eu incluí este álbum nesta lista de álbuns que estão fazendo 30 anos. Esta é uma edição que foi relançada agora. Vem com esta capinha bonitinha, vem com um pôster, vou abrir aqui para vocês, para quem quiser ter a capa deste icônico álbum, fotos da banda da época, e tem algumas faixas bônus neste álbum também, tá?
Aqui tem Evil Warning, Angels Cry e Carry On como bônus em versões remixadas, certo? Como comemoração dos 30 anos do Angra, foi lançado uma edição em vinil do Angels Cry, este vinil vermelho que vocês estão vendo aí. O Angels Cry em vinil preto, o bolachão convencional da época, é algo bem raro, bem difícil de se conseguir. Quero agradecer por vocês terem assistido até aqui esse vídeo e comenta aí o que você estava fazendo em 1994. Quantos anos você tinha? O que você estava ouvindo nesse ano? Como um presente para vocês que ficaram até o fim, eu preparei uma playlist no Spotify com todas as músicas que eu citei durante o vídeo. É só você escanear este código que aparece aqui na tela e curtir a nostalgia do ano de 1994. Valeu!